Em preparação ao Oscar que vai acontecer nesse domingo, dia 15 de março, eu li 2 livros que tiveram adaptações indicadas ao Oscar desse ano, que foi Hamnet, que já tem um vídeo aqui no canal, e Frankenstein, que tem adaptação barra releitura, e vamos entrar nesse mérito, da Netflix pelo Guilherme Del Toro. Eu li Frankenstein pela edição da Antofágica, no Kindle, que tem pelo Kindle Unlimited, que é a edição de 1838, e não a edição de 1818. E eu tentei várias vezes criar o roteiro para esse vídeo, escrever aqui meus pensamentos sobre esse livro, e foi bem difícil, porque eu tava tentando ainda descobrir o que eu gostei, o que eu não gostei. Não foi uma leitura prazerosa para mim, não foi uma leitura que eu queria pegar o livro para continuar a ler, que eu queria entender a história, que eu queria ir atrás do que o Victor ia fazer, o que a criatura ia fazer. Foi realmente meio sofrido para mim terminar esse livro, e eu acho que principalmente é por causa do Victor, e quão insuportável pra mim foi esse personagem. E olha que eu amo personagens insuportáveis, eu amo odiar um personagem, como o grande clássico Morro dos Ventos Uivantes. Mesmo que eu odiei o Heathcliff, eu amei ver o que acontece naquela história e queria ver até onde ele iria. Ao contrário aqui do Victor, que eu queria apenas que ele sumisse da minha vida. E antes da gente entrar aqui em detalhes, eu já quero deixar claro que eu vou falar sobre todo o livro e sobre todo o filme, então vai conter spoilers. A quantidade de vezes que o Victor cai numa febre, ele fica febril por causa das escolhas que ele fez e por causa das consequências das ações que ele faz, foi assim pra mim extraordinário. E isso no modo ruim. Ele não podia fazer nada, não podia dar um passo, que ele ficava de cama por 2, 3 meses. E eu sei que esse foi o objetivo, que a gente deveria realmente odiar o Victor e amar a criatura, ou na verdade até entender as motivações da criatura, porque a humanidade em si é a grande vilã dessa história, que não quis entender a criatura, que não quis se aproximar dela e aceitar o amor que ela tinha pra dar por causa da aparência dela, por causa que ela é esteticamente diferente dos humanos. Eu entendi que a gente deveria odiar o Victor, mas mesmo assim isso não me levou a gostar da história. O monólogo interno do Victor é extremamente revoltante, porque é óbvio, ele é extremamente egoísta nos seus pensamentos, ele fala como se ele fosse o único que poderia sofrer no mundo porque ele criou a criatura, ele é o único que pode ter sentimentos de sofrimento, ele é o único que pode carregar esse fardo nas costas dele, porque ele quer salvar a humanidade. Isso fica bem claro depois que ele se recusa a criar uma companheira para a criatura, que daí ele vê como um ato de humanidade, porque daí ele não vai colocar mais uma criatura no mundo para tentar proteger a humanidade dessa terrível ameaça, e ele fica tipo, eu tenho que carregar esse peso nos meus ombros, eu tenho que fazer essa escolha só se recai a mim, e ele tem todo esse ego inflado, insuportável. E pra mim o que salvou o livro, e foi uma das partes que eu mais gostei, foi o relato da criatura. Naquela hora que ele tá explicando tudo o que aconteceu com ele, depois que ele foi criado até encontrar com o seu criador de novo, e esse relato onde ele fala que ele aprendeu ali a falar francês, que ele aprendeu a escrever, que aprendeu a ler, observando ali uma família, e que teve aquela esperança contínua de fazer parte daquela família, principalmente porque ele via como uma vantagem que o senhor idoso era cego, então ele poderia começar por ele, porque daí ele não iria ver a aparência da criatura, e tentar conversar com ele para tentar ser amigo dele e adentrar essa família. O que não deu certo, parcialmente porque a ideia dele começar pelo senhor deu certo, o senhor foi muito solícito e acolheu a criatura, mas quando apareceu o resto da família, ele foi rechaçado ali da casa, e até a família abandonou a casa e nunca mais queria voltar ali pelo medo de encontrar de novo a criatura. E todo o monólogo interno e as motivações da criatura foram bem fascinantes e foram muito legais de acompanhar, e fizeram muito sentido. Ele viu que ele precisava de alguém para partilhar a vida, porque ele viu que os humanos não iriam aceitar ele, então ele pediu uma companheira pro Frankenstein. E depois que o Frankenstein se recusa a fazer essa companheira, a criatura recai à vingança, né? Ele quer destruir tudo e todos que o Frankenstein ama para trazer dor para ele, porque ele não quis ajudar a sua própria criação. O que é a motivação é incrível. Eu realmente entendo, a criatura para mim é a melhor
parte do livro inteiro. O que eu achei muito burro da parte do Victor é ter achado que ele não iria matar a Elizabeth e sim matar ele no lugar ali do casamento. Eu achei esse pensamento muito burro da parte do Victor, porque a criatura deixou bem claro que ele tá matando pessoas ao redor do Victor Frankenstein, porque o Victor, ele tem que sofrer. Então, qual que seria o sentido de no dia matar o Victor e não a Elizabeth? E pensando agora, isso pode ser um reforço do egoísmo do Victor, né? Que ele só pensa nele mesmo. Talvez faça sentido, mas na hora eu fiquei, meu Deus, como isso não é óbvio pra ti? Eu fiquei extremamente triste porque eu não gostei dessa história quanto eu achei que eu gostaria. E eu acabei dando 3.5 estrelas pra esse livro. Eu entendo o valor desse livro. Eu sei que ele é revolucionário nesse gênero e ele iniciou todo um gênero e tem várias referências sobre esse livro em vários lugares diferentes, mas infelizmente não funcionou tanto comigo. E agora comparando um pouco com o filme do Guilherme Del Toro pela Netflix, eu no início pensei que esse filme era uma adaptação. Eu realmente dei play no filme pensando que ele era uma adaptação do Guilherme Del Toro, mas eu não vejo dessa forma, eu vejo como uma releitura agora. E eu vou julgar como uma releitura e não como uma adaptação. Eu até anotei vários pontos importantes, tanto do livro quanto do filme aqui no caderninho, pra eu não esquecer. Eu achei a parte 1 do filme, que seria o Victor Tales, muito ruim. E a parte 2, que seria da criatura, eu achei bem melhor. Tanto que a parte 2 tem muito mais elementos parecidos com o livro do que a parte 1, e eu acho que talvez seja por isso, mas eu gostei da construção muito mais da parte 2. Eu não gostei do início do filme, porque eu não gostei do Victor sendo público com a ideia dele. Ele participa lá de demonstrações e ele fala pros 4 ventos, quem quiser saber sobre a pesquisa dele, ele tá falando. E eu não gostei disso, porque eu acho que no filme eles fizeram puramente para que aquele personagem do Christopher Waltz aparecesse no filme, para investir na pesquisa dele, para ele ter dinheiro para fazer a pesquisa dele. Porque no livro, a criação em si, como é feita a criação, não é importante. Não é uma coisa detalhada, não é uma coisa que a gente sabe como aconteceu. Ela apenas aconteceu. O Victor, ele ficou trancado durante um tempo dentro lá de um sótão, obcecado pela sua pesquisa, e aí o importante é que ele conseguiu. O importante é que a criatura está viva e ela é inteligente. Já no filme, o Guilherme Del Toro, pelo menos na parte 1, focou muito em como a criatura foi montada, ele criou justificativas. E eu não acho que isso seria necessário. Pra mim, na minha opinião, é mais pra ter a cena clássica dos raios, da construção da criatura pra ser um impacto. Eu realmente não gostei de como foi feito. Principalmente colocou ali o personagem do Christopher Waltz apenas para ser investidor, apenas para ser, pega aqui o dinheiro. E daí, quando ele deu o dinheiro e acabou a pesquisa, de algum modo, o roteirista quis que ele morresse, né? Então ele morreu e ele não é mais um problema, porque ele já deu o dinheiro. E até voltando um pouco, no início, bem no início do filme, o Victor é resgatado ali pelo pessoal do navio e ele começa já contando a história dele. Não tem por que ele estar contando a história dele, não tem por que o capitão estar escutando ele, é meio que... Ainda bem que o capitão é um grande fofoqueiro e quer ouvir a história, porque ele simplesmente começa a falar uma grande narração, um grande conto, porque sim, o mesmo acontece quando a criatura aparece lá no navio e fala, ele contou a parte dele, então escuta a minha parte aqui e tome as suas conclusões. Talvez até pensando para uma adaptação, para uma releitura, tirar a parte não linear da história, eu acho que seria até interessante. O livro em si, ele é contado em forma de cartas. O que eu fiquei surpresa, eu não sabia que era isso. Ele é contado através de cartas desse capitão do navio no Polo Norte, o Robert Walton, pra irmã dele. E ele tá, através dessas cartas, contando a história que o Victor tá contando pra ele, e ele tá meio que transcrevendo a história. Olha aqui essa fofoca que eu fiquei sabendo. Se tivesse talvez tirado essa parte, eu acho que seria mais interessante. Eu gostei que, pelo menos no filme, o Victor é insuportável do mesmo modo. Ele fez a personalidade dele muito bem. E também a própria criatura, que é feita pelo Jacob Elord. Eu, no início, quando eu soube que era o Jacob Elord, eu fiquei um pouco apreensiva, porque eu não gosto da atuação dele. Tanto que eu não gostei da atuação dele em Morro dos Ventos Vivantes. Mas aqui em Frankenstein, ele é melhor. Eu não me incomodei tanto, e eu acho que é porque ele não tá tentando ser bonito, ele não tá tentando ser um galã, ele tá mais interpretando ali as emoções da criatura, o que eu gostei mais. Eu gostei aqui da versão da Elizabeth, tanto que a Mia Goth com aquele cabelo lindíssimo. Até a estética do filme, ela é bonita, bem gótica, mas tem uns trechos, principalmente lá no início, na hora que
a criatura aparece matando todo mundo e tudo mais. Parece meio uma cutscene de videogame. E até na parte do fogo, onde ele taca fogo na mansão lá, destruindo tudo e tentando matar a criatura. O fogo é bem... não muito bem feito, mas tudo bem. Orçamentos, né? Pontos que eu gostei. Eu gostei de como foi feita a relação da criatura com o senhor idoso lá, que ele observou a família, aprendeu com a família. Ele tem tempo de criar uma relação de amizade com esse senhor, o que eu achei muito bonito. Eu gostaria que tivesse acontecido isso no livro, mas não aconteceu, então ainda bem que eu vi no filme. E eu também gostei que o próprio Victor matou a Elizabeth, que não foi a criatura. O Victor tentando proteger a Elizabeth da criatura, porque ela não estava tentando fazer mal nenhum pra Elizabeth, e isso eu achei poético até. Outra coisa que eu não gostei muito foi a parte imortal aqui da criatura, foi a parte indestrutível. Eu não gostei que a motivação dela é: eu não consigo morrer. Eu gostei mais da motivação ali do livro, que era: eu não quero ficar sozinho e eu queria apenas companhia, e você me recusou essa companhia, você me recusou ter alguém pra partilhar do meu amor aqui, do meu carinho, então por isso eu vou partilhar da raiva. E eu gostei mais desse aspecto do que seria o aspecto do filme, que é: eu não consigo morrer, então eu vou fazer a sua vida miserável. Tanto que eles tentam até no filme colocar essa parte de fazer uma companheira pra ele, mas é bem desligado, tu não sabe da onde veio essa ideia. E aqui, mais um ponto que eu acho que é o Guilherme Del Toro queria que tivesse acontecido no livro, é o final do filme, que tem a parte de redenção entre o criador e a criatura, que os dois meio que se perdoam e se entendem, e daí o Victor morre. Eu não gostei disso, porque o Victor, pra mim, faz muito sentido que ele morreu querendo a destruição da criatura, continuando a ser a pessoa egoísta e continuando a ser a pessoa que não consegue ver além dos seus próprios olhos, não consegue ver além da sua própria percepção. E isso pra mim funcionou muito no livro, que no final ele fala até pro capitão do barco, Robert: se você encontrar a criatura, mate-a por mim, faça a vingança por mim, porque eu não vou mais conseguir. E ele falece com a convicção de que ele fez certo e que a criatura é má. E isso contrasta muito com a criatura chegando daí no barco e vendo que ele faleceu, se arrependendo do que ela fez e vendo que não valeu a pena. A vingança amarga e envenena, não é mesmo? Ela fala que vai se jogar dentro de uma pira de fogo gigante para acabar com a sua própria vida. O que contrasta muito com o filme, que mesmo jogando uma dinamite nela, ela não falece. E eu acredito que no final do livro a criatura vai para sua morte. Então esse contraste no livro entre o Victor morrendo, não se arrependendo e realmente acreditando que ele fez certo, para a criatura se arrependendo e vendo que nada faz sentido, muito melhor e muito mais efetivo do que o final do filme, que é tudo é lindo, maravilhoso, a gente se perdoa, tá tudo em paz, sabe? Esses foram então meus pensamentos sobre Frankenstein, tanto o livro quanto o filme. Quando sair esse vídeo já vai ter uma resenha escrita lá no meu perfil da Favobooks. Se vocês quiserem me seguir por lá, é só acessar favobooks.com/Ana. O link vai estar tanto aqui na tela quanto na descrição. E também, se você quiser um lugar para organizar essas leituras, não deixe de conhecer a Favobooks. E agora eu quero saber se vocês já viram o filme, leram o livro, o que vocês acham de Frankenstein. E se você ficou até aqui, muito obrigada. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo. E se você não está inscrito no canal, se inscreva que vai vir muitos vídeos por aí. E até a próxima!